Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras. Se você está aqui, provavelmente você já assistiu a primeira parte desse vídeo, foi a nossa apresentação sobre os sofrimentos do jovem Werther do Goethe. Nesse vídeo aqui, eu me proponho a trazer algumas outras análises que não puderam ser feitas lá no primeiro vídeo, justamente por envolver spoilers. Lá eu falei bastante coisa já, então esse vídeo vai ser um pouco mais curto do que o da apresentação, por conta justamente disso, que a gente vai tratar principalmente os pontos que não puderam ser tratados lá no nosso primeiro vídeo. Então eu queria começar, não pelo principal tema, mas por um outro que eu já dei um pouco uma introduzida lá no primeiro vídeo, que é o tema das classes sociais. Como eu comentei, esse livro aqui ele é de 1774 e a história vai se passar entre 1771 e 1772. Então é um período pré-Revolução Francesa, o evento histórico talvez mais importante lá do século XVIII, que marcou essa ascensão da burguesia e essa dissolução ali das classes sociais do antigo regime, né, da forma do antigo regime. E o que a gente vai ver aqui no Sofrimento do Jovem Werther é que essa história que se passa mais de uma década antes da Revolução Francesa vai ter um viés dessa parte dessas classes sociais bem importante. E eu gostei porque eu reparei isso ao longo da leitura e eu não fui a única que percebeu. Tem uma outra resenha aqui no YouTube do professor Flávio Vassolera, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, que ele comenta também as classes sociais, mas a gente pensa um pouquinho diferente. Porque o Werther, como eu comentei, ele saiu daquela primeira cidade dele e ele foi para uma cidade menor, onde ele passa primeiro um período inicial aí de um sabático, ele não trabalha e tal, e depois ele vai trabalhar com um conde. Nesse primeiro momento, ele vai ver assim com um olhar bucólico, um olhar bem romântico, essa vida no campo. E o Flávio Vassolera, ele vai dizer que o Werther, na percepção dele, o Werther quer se misturar, ele não quer ver essas diferenças de classes sociais, o que também poderia ser justificado pela própria visão desse movimento literário da época. Porque, como eu disse lá no vídeo da apresentação, nesse momento literário da literatura alemã, você tem uma quebra daquela racionalidade, uma quebra dos paradigmas anteriores, uma quebra do estilo de se escrever anterior, e isso também poderia estar refletido no comportamento do Werther nessa questão das classes sociais. Porém, o que eu senti aqui não é tanto, apesar dele querer se misturar, ele tem um pouco disso de querer se misturar, mas eu sinto que ele tem uma consciência muito aguda de que essas diferenças de classe existem, ele não é igual ao camponês e ele não é igual ao nobre. Então, por mais que ele tente, eles não são iguais e eles não conseguem se misturar. E para ilustrar um pouco isso, eu queria trazer algumas passagens da obra. Então, a primeira delas aqui, ó, 15 de maio. Ele diz assim que as pessoas comuns do lugar, já começa assim, as pessoas comuns do lugar. Então, eu não sou comum, as pessoas são comuns. Já me conhecem e me amam, especialmente as crianças. Fiz uma observação triste. Quando no início me aproximei delas, perguntando isso ou aquilo de maneira amigável, algumas acreditavam que eu quisesse escarnecer delas e me dispensaram de modo rude. Não me deixei abater, mas senti aquilo que já havia percebido muitas vezes, da forma mais viva possível. Pessoas de certa posição social sempre se manterão a uma distância fria do povo comum, como se achassem que perderiam algo com a proximidade. E depois há os levianos e brincalhões grosseiros que parecem se rebaixar no intuito de fazer o povo sentir ainda mais a sua arrogância. Bem sei que não somos iguais, nem podemos sê-lo, mas aquele que julga necessário manter-se afastado do populacho para preservar a sua respeitabilidade é tão condenável quanto um covarde que se esconde do inimigo por temer ser derrotado. Então vejam que, apesar de aqui, como disse o professor Flávio lá na resenha dele, ele tem esse intuito de se misturar, eu vejo que, pra mim, assim, eu sinto que ele se coloca à distância, não tem jeito. Ele tá tentando reduzir essa distância, mas não adianta, ele sabe que essa distância existe. Ele diz, bem sei que não somos iguais, nem podemos sê-lo. Vejam que curioso. Então isso é um pensamento bem anterior mesmo aos ideais da Revolução Francesa. Eu achei bem interessante notar isso no livro. E posteriormente vai acontecer uma coisa muito interessante. O Werther ele vai começar a trabalhar com o conde. E numa reunião lá na casa do conde, o Werther vai ser expulso porque justamente ele não faz parte da nobreza. Então vou ler o trecho para vocês aqui. Ele tá lá na reunião e ele diz o seguinte, ó, tem até uma ilustração super legal aqui da reunião. Em seguida ele diz, não percebi que as mulheres no fundo do salão cochichavam e que acabou chegando aos ouvidos dos homens que a senhora de S falava com o conde. Tudo isso me foi dito depois pela senhorita S. Até que o conde dirigiu-se a mim e me levou até uma janela. E aí o conde diz para ele, você conhece nossos excelentes costumes, disse ele. Os convidados estão insatisfeitos pelo que percebi de o ver aqui.
Eu não queria de modo algum. E fica aquele clima horroroso. E o Werther responde: Excelência, peço mil desculpas, deveria ter pensado nisso antes. E sei que me perdoará por essa inconsequência, já queria ter ido antes. Um espírito mau me impediu, acrescentou sorrindo, enquanto fazia uma referência. Então o Werther vai embora do baile, porque basicamente ele não deveria estar ali, porque ele não faz parte daquela classe. Eu não sei se ele está querendo realmente quebrar essas barreiras, como diz lá o professor Flávio, ou ele simplesmente está lá e eles têm essa consciência. Tanto que quando o Conde diz pra ele: olha, não tá legal você aqui não, o pessoal não tá gostando da sua presença, ele simplesmente diz: então eu vou embora, né? Ele não coloca ali uma discussão, ele não fala que o Conde tá errado, que ele deveria aceitar, que eles são iguais. Não, porque ele tem consciência de que eles não são. Uma outra questão envolvendo aí essa parte das classes sociais, do trabalho na burocracia ali, no trabalho municipal, no trabalho do agricultor. Tem uma outra reflexão que o Werther faz, que é assim, ele diz: como me sinto bem por meu coração ser capaz de sentir o deleite simples e inofensivo do homem que traz à sua mesa um repolho que ele mesmo cultivou, e não apenas o repolho, mas todos os dias bonitos, a bela manhã em que o plantou, as tardes agradáveis em que o regou, e como se alegrava com o crescimento progressivo, fluía tudo novamente em um único instante. Ele está dizendo justamente a perda do contato do consumidor com o produto. Como existe essa perda desse contato com a mercadoria em si, com o processo produtivo. E se o Werther está percebendo isso lá em 1771, imagine nós, quando nós comemos alguma coisa assim, qual é a distância que nós estamos hoje entre a produção e o produto na nossa mesa. Eu achei bem interessante ter parado para pensar um pouco sobre isso, provocada por essa reflexão do Werther. Imagine, né? Se naquele tempo ele já sentia isso, imagine hoje, nós aqui em 2021. Os clássicos, gente, sempre tem coisas muito legais, porque eles fazem a gente pensar em coisas aplicáveis na nossa vida de hoje, ainda que eles tenham sido escritos há, sei lá, centenas de anos atrás. Muito legal também essa reflexão sobre o distanciamento do produtor do produto e do consumidor. Então, sobre tudo isso, eu gostaria de saber os comentários de vocês, porque vejam que essas questões das classes sociais aí estão aparecendo, mas é tudo muito sutil, fica tudo muito aberto a interpretações. Então, se você tem alguma opinião sobre isso, deixe aqui seu comentário que eu vou ficar muito feliz em saber também. E agora nós vamos para, finalmente, o ponto fulcral e central da história dos sofrimentos do jovem Werther, que é a questão do suicídio. Se você já conhecia o final dessa obra ou acabou indo pesquisar do que se tratava o efeito Werther, o que vai acontecer é que Werther vai ficar tão louco de amor e vai ser tão insuportável para ele não conseguir ter Lotte, porque ela é prometida a Albert, ela vai se casar com Albert mesmo, que ele acaba se suicidando. E essa questão do suicídio, ela é central na obra, e com a publicação dos sofrimentos do jovem Werther, ocorreu até uma onda de suicídios na Alemanha, e o Goethe foi super criticado por isso, como se ele tivesse incentivado o suicídio. E muito curioso que quando ele percebe que ele está apaixonado pela Lotte, mas tem aquele baile, ele está usando uma roupa específica ali, né, que é um casaco azul, um colete amarelo. E os jovens que se suicidaram na época também repetiam até a mesma roupa do Werther. E aí o Goethe foi super, nossa, ele foi esculachado ali, porque ele estava realmente incentivando o suicídio. E aí que eu achei que cabe uma interpretação. Pelo jeito que o Goethe vai narrar o suicídio do Werther, as consequências e a forma como isso vai acontecer, me pareceu justamente o contrário, que ele não estava incentivando. Tanto não estava incentivando que depois ele vai fazer um adendo, e a edição aqui do livro da Antofágica tem um trecho que não constava da edição original, logo nós já vamos comentar. Então também pegando aquele gancho do narrador inicial lá, que a gente não sabe quem é, e que depois, pela consequência, por tudo que acontece no livro, a gente vai concluir que é o próprio Goethe mesmo. A cena final, em que ele vai se suicidar, o narrador ele já vai mostrar para nós, a narrativa vai trocar. O Werther vai escrever algumas cartas dando a entender que ele vai mesmo se suicidar, e posteriormente a narrativa vai ser transformada e vai passar para esse narrador em terceira pessoa. Então vejam que aqui a última carta que ele vai escrever vai ser encerrada com essa imagem, aqui essa ilustração muito legal sobre o tiro que ele dá na cabeça aqui em cima do olho. E em seguida troca até a fonte, ó. Vejam que fica uma fontezinha aquela primeira, lá do narrador do início do livro. Então diz que o Werther dá esse tiro, mas ele não morre imediatamente. Ele fica no chão, o criado chega no outro dia, ele tá lá no chão agonizando, miolos no chão, uma coisa horrorosa.
Quando o médico chegou à casa do infeliz, encontrou-o no chão sem salvação. Havia pulso, mas os membros todos anestesiados. Tinha atirado na cabeça acima do olho direito. O cérebro havia sido expelido. Tiraram sangue da artéria do braço sem necessidade. O sangue corria, ele ainda respirava. Então tudo que é de romântico, de assim, sutil na narrativa anterior, que vem das palavras do próprio Werther, tudo isso cai por terra, porque esse narrador aqui, ele vem dizer de forma gutural e direta o que está acontecendo, quais são as consequências de se dar um tiro na cabeça, certo? Tá. À noite, por volta das 11 horas, providenciou o enterro no local que ele escolhera. O velho seguiu o corpo, assim como os filhos. O velho é o pai da Lot. Albert não conseguiu, temia-se pela vida de Lot. Operários o carregaram, nenhum sacerdote o acompanhou. E assim acaba o livro. Aqui tem mais uma ilustração aqui do Werther morto no chão. Mas vejam que curioso, o livro termina dizendo, olha, é isso que acontece, sabe, não tem nada de romântico, não tem nada de, extraordinário, é isso aqui, ele vai se dar um tiro, o miolo vai cair no chão, o sangue vai correr, as pessoas vão se desesperar, e você, sendo um suicida, você não vai ter nem direito a um padre no seu enterro, porque afinal de contas isso é um pecado, e você vai ficar esquecido ali, é simplesmente isso o seu corpo. Então eu achei que justamente a ideia aqui do Goethe foi não incentivar, muito pelo contrário, não era incentivar. Então eu queria saber a opinião de vocês, Vocês acham que tem alguma coisa que pode incentivar aqui ou não? Eu acho que não, sinto que não. E ainda tem mais um fato a confirmar isso, essa interpretação de que ele não estava incentivando o suicídio de forma alguma. Ele insere depois, numa outra versão da obra, esse personagem que eu já comentei no primeiro vídeo de apresentação, que é aquele criado da viúva. Esse criado, ele tá super apaixonado pela viúva. Mas depois, vai ter uma sugestão de que esse criado tentou estuprar essa viúva, e depois ela, sentindo que ele estava muito próximo dela, ela troca de criado e ele mata o outro. E o Werther não acha isso tão absurdo. Então, qual que foi a intenção do Goethe? Foi colocar esse trecho, esse personagem com quem o Werther vai se relacionar e vai ter uma sensação de, não é tão ruim assim, sabe? Para criar esse distanciamento com o leitor, que a partir desse momento você olha pro Werther assim, Werther, peraí, não é bem assim. Cria esse distanciamento. E isso é tão eficaz que isso foi comentado, inclusive, na nossa discussão. Uma das pessoas do grupo já tinha lido esse livro antes, mais jovem, e leu novamente agora. E agora essa parte pesou bastante para criar esse distanciamento. E aí eu comentei, eu falei, mas justamente foi essa a intenção do Goethe. Então vejam que funcionou, Ele colocar esse criado aí, essa relação dele com o Werther para criar esse distanciamento. A discussão do suicídio, uma das melhores cartas desse livro é justamente essa, em que ele e Albert estão discutindo sobre isso. E aí vai ficar bem claro para nós as diferenças de opinião entre um homem de razão, um homem de ação e o homem da contemplação, da reflexão, que é o Werther. Para o Albert, ele vai colocar que o suicídio é uma fraqueza, que o homem deve suportar os sofrimentos que lhe são impostos, aquela postura estoica, sabe? Que a gente já falou em Tranquilidade da Alma, aqui do Sêneca também, de suportar as adversidades e não sucumbir a elas. De outro lado, Werther vai dizer, mas o suicídio não seria ele próprio uma expressão da força suprema? Justamente por você não conseguir mais aguentar o sofrimento, você usa o máximo da sua força para tirar a sua própria vida? Ele coloca como um exercício, não como uma fraqueza, mas como uma força suprema, o Werther, Então vejam a diferença aí dessas reflexões deles. E falando de suicídio, impossível não se lembrar da discussão que é colocada pelo Albert Camus no Mito de Sísifo. A gente já falou um pouquinho sobre esse livro também na nossa resenha sobre o Estrangeiro, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo e um card aqui no vídeo também. E o livro começa com aquela abertura muito emblemática, dizendo que o grande problema da filosofia, o maior e único problema da filosofia, é o suicídio, saber se vale a pena ou não viver. E aí o Camus, na Filosofia do Absurdo, vai levar essa conclusão de que a vida não tem um sentido inerente. Então vejam que interessante aqui, porque a gente pode transpor essa ideia sobre sentido da vida também, busca de sentido, aqui para nossa história do Werther. Porque se ele se suicida aqui, por que ele se suicidou? Porque ele colocou todo o sentido da vida dele nesse amor, nessa paixão inatingível pela Lot. Ele coloca a sua vida, o sentido da sua vida nessa outra pessoa. Então ou é Lot ou é nada. Ou eu fico com ela ou é melhor eu morrer. E vejam que nocivo que é isso. E também por esse ponto de vista, eu penso que o Goethe não estava incentivando o suicídio, mas muito pelo contrário. Como é uma coisa autobiográfica, é meio que para mostrar, olha gente, se você se deixa levar aqui pela paixão, pela emoção e não vê além,
é isso que acontece com você. Eu acho que é muito, muito ao contrário, ele não está incentivando. Então, coloque o sentido da sua vida em outras coisas, sabe? Não vá se fixar numa paixão impossível, porque vejam o que aconteceu com o jovem Werther. Vejam os sofrimentos pelos quais ele passou, vejam as consequências desse sofrimento. Então, essa busca de sentido, colocar um sentido, é uma discussão filosófica eterna, sabe? Desde sempre vem se discutindo isso. E a gente coloca aqui também pensando um pouco nessa história do Werther. Se ele tivesse descoberto outro sentido na vida dele, algo para além, assim, algum objetivo maior, teria se suicidado? Ou ainda, se ele entendesse que a vida dele não tem nenhum sentido, como lá na filosofia do absurdo, teria ele se suicidado? Provavelmente não, em nenhuma das duas opções. Tanto se ele tivesse colocado sentido em algo que não fosse uma pessoa inatingível, como se ele não tivesse colocado sentido na vida, né? Então eu vou simplesmente viver essa minha experiência aqui com a Lotte, com essa situação desse triângulo amoroso, e depois eu vou passar para a próxima experiência, como o Meursault lá no Estrangeiro. Então vejam que interessante como a gente começa a fazer essas relações entre as obras para refletir um pouco mais profundamente sobre as coisas. E finalmente o que eu achei muito importante, que eu já comentei lá um pouco no primeiro vídeo sobre a apresentação, é que esse livro traz essa lição para nós de não nos colocarmos muito numa posição de julgamento, de sofrimento alheio. Eu li muito esse livro primeiramente com esse olhar assim de dizer, nossa, Werther, vai procurar mais o que fazer, sabe? Do que ficar nesse sofrimento. Mas com os debates, com as discussões, eu achei que valeu ter esse ensinamento, porque na vida, quando eu fiquei imaginando depois, né, se eu estivesse recebendo essas cartas do Werther, se ele fosse realmente meu amigo, como o Wilhelm estava recebendo essas cartas, provavelmente eu não teria ficado com essa mesma posição de julgamento. Porque quando você conhece uma pessoa, você tem uma relação com ela, é mais fácil você sentir que, poxa, ela tá sofrendo, o que eu posso fazer por ela e tal, né? E aqui no livro, lendo uma posição de leitora de uma obra de ficção, eu já fiquei julgando muito mais. Mas foi super legal que na nossa discussão a gente chegou a esse debate de como é difícil julgar o sofrimento do outro. E essa questão de ser difícil julgar o sofrimento de outro, essa posição de julgamento, ela é trazida no corpo da própria obra. Então eu gostaria de ler para vocês um trechinho aqui, que o Albert está conversando com o Werther, e eles vão falar justamente disso. O Werther vai colocar essa nossa mania de ficar julgando. O Werther admira super o Albert, né? Mas tem um momento que ele vai contar pro Wilhelm e ele vai dizer o seguinte: agora você sabe que eu prezo muito o homem, à exceção dos seus sim, mas. Adorei essa parte. Pois não é evidente que toda frase generalizante tem exceções? Mas o homem é tão cuidadoso, quando acredita ter dito algo de forma apressada, generalizante, alguma meia-verdade, ele não para de limitar, modificar, acrescentar e retirar, até no final não existir mais nada para se opor. E aí eles começam a falar, ele pega a arma do Albert e tal. E aí o Albert fala assim, não, tira a mão, né? Porque ele põe a arma na cabeça assim, ele fala, não, por que é isso? Que absurdo, tal. E aí o Werther diz, é curioso quando as pessoas, para falar algo, tenham sempre que dizer, isso é uma tolice, isso é sagaz, isso é bom, isso é maldade. Mas o que quer dizer tudo isso? Teriam vocês com isso desbravado as relações internas de um ato? Conhecem com certeza as causas do acontecido? Sabem por que tinha de acontecer? Se soubessem, não seriam tão precoces com seus julgamentos. E aí o Albert diz, concordará comigo que determinados atos continuarão sendo condenáveis, não importando por qual motivo ocorram. Dei de ombros e concordei. Então, olha só que profundidade de discussão. O Werther simula ali uma coisa de suicídio, o Albert já diz que é isso, que é absurdo, e aí o Werther já joga a discussão para essa posição de julgamento que nós temos uma tendência a adotar toda vez que nós vemos alguma coisa. Isso é bom, isso é ruim, isso é, né? Sem saber os motivos que levaram àquela decisão. Então aí ele, lá na frente, ele vai se matar, vai mandar as cartas, né? Vai cometer esse suicídio, e a gente vai ter acompanhado esse sofrimento dele. Ele meio que já joga essa semente assim. Quando você sabe os motivos, será que você seria tão precoce em julgar? E aí em seguida vem essa discussão de existir ou não uma moralidade inata a alguns atos. Existem coisas que são inerentemente boas ou ruins? É a resposta que o Albert vai dar aqui, que existem sim. E para ele o suicídio seria sim uma coisa inerentemente ruim. E é também a visão que o Goethe vai trazer no final, porque afinal de contas é um pecado e ele vai ser enterrado sem padre e tudo mais. Então vejam que essas discussões vêm aparecendo e a gente
é colocado a refletir. Os clássicos são excelentes para isso e por isso também sempre recomendo a vocês ler com mais de alguma pessoa, porque aí vocês podem contrapor diferentes pontos de vista e chegarem a opiniões novas, conseguir ter conclusões e levar um clássico para sua vida cotidiana. Por isso que é importante ler os clássicos hoje, ainda hoje no século XXI. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas análises, desses comentários. Se você já leu Os Sofrimentos do Jovem Werther, deixa aqui seu comentário, o que você achou da obra. Se você tem alguma outra observação, alguma coisa que eu não comentei, que você acha importante, eu quero muito saber. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, um grande abraço, muito obrigada!